vamos para a edição das 9 com o João Paulo Baltazar. Se estava a pensar que podia fazer praia até ao Natal, tira o cavalinho da chuva. Isto é a gente a falar, claro. As mais recentes previsões da meteorologia mostram que o outono e inverno chega este fim de semana. Chuva e vento, que a técnica Maria João Frada já viu nas cartas das nuvens. No sábado, temos a situação de aguaceiros e trovoadas gradualmente da região sul para a região centro. Depois, no domingo, vamos já ter a aproximação de uma depressão bastante cavada que vem pelo noroeste da Península Ibérica e que tem o sistema frontal associado. E assim, prevemos já a ocorrência de precipitação em todo o território, em especial a partir da tarde, e aumentar a intensidade a partir da tarde, podendo ser por vezes forte, e até ao final da manhã de segunda-feira, a precipitação poderá ser por vezes forte, associada também a vento forte. Há ainda, eventualmente, no dia 24, segunda-feira, um cenário que serão as primeiras neves do ano, nos pontos mais altos da Serra da Estrela. É bastante provável que isso aconteça. Passamos assim, diretamente do verão para o inverno, fica o aviso para desinvernar as galochas e os agasalhos. A partir desta hora e até às 7 da tarde, os utentes do metro de Lisboa podem enfrentar alguns problemas. O aviso está a ser feito desde ontem pela empresa e tem a ver com os efeitos esperados da realização de um plenário de trabalhadores, ainda nesta manhã, e de uma concentração sindical logo mais à tarde. A redação do TSF falou há instantes com as relações públicas do Metropolitano e registrou que este dado, para já, não está previsto o encerramento de nenhuma linha, mas a empresa promete atualizar a informação mais logo, daqui a uma hora e meia. Vamos naturalmente ficar atentos. O número de portugueses inscritos nos centros de emprego aumentou quase 4% entre agosto e setembro deste ano. Quer isto dizer, Nuno Domingos, que entre agosto e setembro quase mais 21 mil portugueses meteram os papéis para tentar arranjar trabalho. Ainda não há um número recorde, mas para lá caminha. Os 554 mil desempregados inscritos no final de setembro nos centros de emprego está perto da média anual verificada no ano passado, que foi a maior de sempre. Inscreveram-se para procurar trabalho em setembro quase 21 mil novos desempregados, uma subida de quase 4% em relação a agosto. O número oficial de desempregados é pouco inferior a 700 mil, cerca de 90% estão à procura de emprego e estão por isso inscritos nos centros de emprego. O aumento dos inscritos começou em julho, depois de uma tendência descendente, já alcançou os níveis de fevereiro deste ano. Comparando com o final de setembro do ano passado, o número de desempregados é menor, de acordo com os dados revelados esta manhã pelo Instituto do Emprego e da Formação Profissional. Por regiões, Lisboa sobe de forma ligeira, as ilhas sobem de forma acentuada, são as 3 regiões as únicas a aumentarem o número de inscritos à procura de emprego. O desemprego de longa duração diminuiu, o de curta duração aumentou, mais de 2/3 dos desempregados inscritos nos centros de emprego no final de setembro vêm de situações de fim de contrato ou então de despedimento. As ofertas de emprego diminuíram, menos de 10 mil, e a procura do primeiro emprego aumentou. E vai continuar a subir, é isso que indicam as estimativas oficiais, nomeadamente as contas que foram feitas para a proposta de orçamento do Estado para o próximo ano. O centrista António Pires de Lima considera que o Ministro da Economia é um problema que o Governo vai ter de resolver. Numa entrevista à TSF, o Presidente do Conselho Nacional do CDS explica desta forma a inquietação, sublinhando, como vai escutar, que está a falar a título pessoal. A este Ministro tem faltado até aqui peso político. Nós temos um Ministro das Finanças com enorme peso político, omnipresente, e depois temos um Ministro da Economia que não tem experiência de fazer, que viveu distante da realidade portuguesa, até da realidade empresarial, durante muitos anos, e essas dificuldades são perceptíveis. E este assunto, este tema, do meu ponto de vista, e falo a título meramente individual, tem de ser resolvido. Quer dizer, ou o Ministro da Economia ganha peso, e peso político rapidamente, ou eu acho que este Governo tem um problema. Opinião pessoal do empresário António Pires de Lima, um notável do CDS, partido que integra a coligação que sustenta o Governo. A entrevista com António Pires de Lima passa na TSF, na íntegra, logo mais depois das 3h30 da tarde. O Ministério da Administração Interna confirmou esta manhã à TSF que aguarda o veredicto do Tribunal de Contas sobre uma investigação das finanças às contas da Polícia. O porta-voz da PSP garante, por seu lado, que
não foram praticadas quaisquer ilegalidades, mas nota que foram pedidos esclarecimentos adicionais à inspeção das finanças. O que é que está em causa? O facto de diretores de topo da PSP terem aumentado os próprios salários de forma discreta no ano passado. O antigo diretor, entretanto aposentado, e mais 4 responsáveis da Força Policial aplicaram assim uma nova tabela que foi recusada aos agentes da polícia. A jornalista Isabel Almeida lembra de seguida os contornos essenciais da notícia que podemos ler esta manhã no DN e também no JN. Diretor Nacional, 3 diretores adjuntos e Inspetor-Geral. No total, o valor do aumento de salários dos 5 chefes chegou quase aos 24 mil euros. Só para o Diretor Nacional da PSP, que se aposentou em abril deste ano, a aplicação da nova tabela remuneratória significou mais de 800 euros por mês, cerca de 11.300 euros por ano. Mas esta é apenas uma das decisões reveladas pela Auditoria da Inspeção-Geral das Finanças, a que o DN e o JN tiveram acesso. O relatório dá conta de outras manobras duvidosas numa altura de contenção orçamental, a começar pela existência de nomeações de polícias sem autorização do Governo. Também sem a luz verde do Executivo, a PSP contratou serviços de consultoria técnica no valor de 35 mil euros, pagou mais de 120 mil euros a uma sociedade de advogados e as finanças alertam ainda para o pagamento indevido de avanças a médicos e assessores, numa despesa global de quase 130 mil euros. O Orçamento do Estado para este ano é bem claro, proíbe qualquer graduação ou recrutamento excepcional, mas a Auditoria das Finanças vem agora revelar que, além disso ter acontecido, a PSP também fez subir na carreira agentes que já se encontravam em pré-aposentação. O documento alerta ainda para as dívidas ao Estado. Até maio, o calote à Caixa Geral de Aposentações, IRS e Segurança Social totalizava perto de 40 milhões de euros. Os inspectores do Fisco entregaram um relatório ao Tribunal de Contas e também ao Governo, avisando a PSP que em causa estão decisões consideradas altamente irregulares e passíveis de responsabilidade civil, financeira e disciplinar. Isabel Almeida já conversou, entretanto, com Ernesto Peixoto Rodrigues, do Sindicato Unificado da Polícia. Ele explica-nos porque é que este sindicato quer que o caso seja avaliado pela Procuradoria-Geral da República. Os sindicatos têm nomeados profissionais da Polícia de Segurança Pública a lutar para que o atual governo os coloque na nova tabela remuneratória e por dificuldades financeiras isso ainda não está a acontecer. Ficamos que aqueles que deveriam ter dado exemplos já em janeiro de 2010 não deram. Obviamente que isto deixa-nos preocupados, uma vez que a polícia neste momento vive grandes dificuldades financeiras, e verificamos que houve um despedismo de milhares e milhares de euros. Portanto, não nos resta outra alternativa senão entregar este relatório à Procuradoria da República para eventuais procedimentos. Agora, nós estamos muito expectantes e queremos acreditar neste cifra. A expectativa, mas também a crítica feita pelo Sindicato Unificado da Polícia, relativamente ao facto de dirigentes do topo desta força policial, da PSP, terem aumentado os próprios salários, no momento em que a nova tabela remuneratória é recusada aos agentes da polícia. Em relação a este aspecto, o Ministério da Administração Interna já está a fazer avançar as novas tabelas remuneratórias. Em concreto, de acordo com o que disse à luz a uma fonte do Ministério da Administração Interna, vão ser colocados para já nas novas tabelas remuneratórias cerca de 5 mil elementos da Guarda Nacional Republicana, mas a prazo o Governo pretende resolver o problema de mais de 16 mil elementos das Forças de Segurança PSP e GNR. Os portugueses são dos povos menos satisfeitos com a vida entre as 40 nações desenvolvidas que integram a OCDE. O relatório desta organização sobre o bem-estar das populações, um relatório que atribui medalha de ouro à Dinamarca, mostra que pior do que Portugal são mesmo a China e a Hungria. O jornalista Nuno Guedes leu o estudo, começando por tentar perceber se, na opinião dos especialistas da OCDE, é mesmo verdade que o dinheiro dá uma ajuda importante. A OCDE admite que o dinheiro é um fator crucial para ter uma vida que se possa considerar boa. Há coisas, no entanto, que contam ainda mais. A saúde, um ambiente limpo, um forte sentimento de comunidade, a participação cívica, mas também a confiança nos outros e a segurança pessoal. Ter trabalho é outro elemento fundamental no bem-estar de uma pessoa. Os especialistas da OCDE dizem que ter um bom emprego permite ter dinheiro, mas também molda a identidade
pessoal e cria oportunidades para ter relações sociais. Nas contas dos especialistas, Portugal é um dos países desenvolvidos onde é mais baixa a satisfação com a vida. Estamos em antepenúltimo lugar numa lista de 40 países. Pior, só os chineses e os húngaros. Portugal está entre os piores no desemprego de longa duração, nos rendimentos, no estado de saúde sentido pelos inquiridos, na insegurança e na insatisfação geral com a vida. A OCDE sublinha que ter amigos e uma vida social ativa é dos fatores mais importantes para ser feliz e, nesse aspecto, os portugueses não estão mal e estão entre os mais sociáveis. Mais de 80% dizem ter amigos com quem podem contar em épocas difíceis, 3 em cada 4 dizem que estão com amigos ou família pelo menos uma vez por semana. O Guedes, com uma síntese de um relatório da OCDE sobre o bem-estar nos países desta organização, Portugal não fica muito bem no retrato como escutamos. E a notícia seguinte não vai deixar propriamente satisfeitos muitos portugueses. A Câmara Municipal de Estarreja decidiu proibir a circulação de caminhões pelo centro da cidade, o troço que é alternativa à antiga SCUT A29. Um ano depois da introdução de portagens, o autarca de Estarreja diz que a situação atingiu o limite, as queixas de quem ali vive não param de aumentar. José Eduardo Matos diz que houve um aumento brutal do tráfego de pesados, o que tem obrigado a obras de manutenção na estrada, que está cada vez mais degradada. Garantia do autarca, ouvido pela TSF. São as detenimento que são, provavelmente, aguentam pelas cargas. É o problema da poluição. De facto, há uma carga muito grande de trânsito ali, mesmo no centro da cidade, e depois há uma outra questão, que é um aspecto concreto. Há zonas para os pesados passarem, não podemos pôr passeio. Isto, no centro da cidade, isto não faz sentido. E, portanto, nós, durante um ano, serenamente, aguardamos e avaliamos os impactos e separamos manifestamente. Os caministas, obviamente, saem da Antena porque se paga, saem da UNE porque se paga, e que nós não podemos manter esta solução. O Presidente da Câmara de Estarreja, ouvido pela jornalista Ruth Fonseca, defende que este problema só ficaria resolvido com uma mudança no pórtico da A29, na saída para Estarreja, ou com a construção da circular externa ao centro da cidade, um projeto que está muito no papel. Nós, Portugal, é que tem este dossiê em mão e, portanto, esta medida, neste aspecto, pode ter aqui, digamos, um impacto transitório se, entretanto, ou esta solução da circular ou a outra solução de aquele pórtico, como acontece nos concelhos, a norte de Estarreja até ao Porto, ou ao Lar Espinho-Gaia, alguns troços deixem de ter pagos pelo simples facto de não há alternativa sequer nacional. Em que ponto está a construção da circular externa? É para está estudado. Mas acredita, tendo em conta a situação do país, que poderá sair do papel? Se eu achasse que a solução era para amanhã ou mês que vem, obviamente que nós temos tido demasiada paciência, para assim dizer, nessa parte, também vou ter mais um bocadinho. Chegamos ao limite. A partir da próxima semana, os caminhões deixam de poder circular no centro de Estarreja, no troço da Nacional 109, entre a rotunda do hospital e a rotunda de acesso ao Ecoparque. Esta estrada é a alternativa à antiga SCUT A29, agora protegada. Quem não respeitar a nova ordem terá de pagar uma multa que pode ir até aos 124 €. Quinta-feira, 20 de outubro, aí está mais uma edição do DOC Lisboa, que este ano abre 170 janelas de luz sobre o mundo. É esse o número de filmes oriundos de 30 países que estão programados para outros gestos e outras salas da cidade. Com uma nova diretora, a edição número 9 do DOC, que vai levar-nos até Moçambique, Angola, Guiné, com paragem tinha de ser na Primavera Árabe. A jornalista Cláudia Arsênio antecipa o som de algumas das imagens que vamos poder ver. Tunísia, Egito, Líbia, um ano marcado pelas rebeliões no norte de África que não podia passar ao lado do DOC Lisboa. Era impossível fazer um festival em 2011 sem que se falasse nisso, portanto temos dois filmes muito recentes. Primeiro sobre a Tunísia, Plus jamais peur, quer dizer, medo nunca mais. Vamos ter aqui um cineasta italiano que teve 10 dias a filmar naquela praça do Egito, Tahrir. Mas ainda falta liberdade, lembra a diretora do festival, Anna Bogowski, o que justifica lembrar o Irão com a exibição do filme de Jafar Panahi, This is not a film. É um filme feito por dois cineastas que estão presos, mas ainda por cima é um filme de uma inteligência rara
sobre como é que se reflete sobre a impossibilidade de criar. O Doc Lisboa passa também por Moçambique, Angola e Guiné-Bissau para recordar os 50 anos da Guerra Colonial e viaja até ao Corvo, nos Açores, com a obra de Gonçalo Tocha, É na Terra, não é na Lua, o único filme português na competição internacional. É fantástico ver como é que com o tempo, porque isso é um dos segredos da qualidade do documentário, é o tempo que se leva a fazer um filme. Ele levou o tempo necessário para poder contar uma história que só ele poderia ter contado dessa maneira. Em tempos de crise, há menos filmes, menos salas e uma equipa mais reduzida, mas Anna Bogowski prefere ver o lado positivo. Para as pessoas poderem aproveitar ao máximo, não adianta fazer uma oferta que não cabe dentro de um ser humano. Mantêm-se as masterclasses e secções como Dr. Kids e Heartbeat, que este ano têm destaque o documentário sobre o Beatle George Harrison, um filme de Martin Scorsese. Um trabalho de Cláudio Arsénio e Miguel Silva. Bom cinema, se por acaso disso. E às analisações voltamos ao destaque desta edição, João Paulo. Os diretores da PSP não aumentaram os agentes, mas atualizaram os próprios salários. Uma inspeção das finanças noticiada por DNJN revela esta manhã aquilo que foi feito em segredo no ano passado. O porta-voz da PSP garante à TSF que não foi cometida nenhuma ilegalidade. O Governo aguarda a avaliação do Tribunal de Contas. Daqui a pouco a atualização é a primeira informação do trânsito.